Multidões gritam seu nome, gravadoras disputam seu talento, plataformas de streaming contam bilhões de plays. Chris Brown é, sem dúvida, um fenômeno do R&B contemporâneo. Mas, e se a pessoa por trás do astro for mais sombria do que a música? Jamais poderia revelar. Olá, eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa, e este é o IC News, o seu jornal quando o assunto é investigar o que muitos querem esconder. Hoje vamos fazer um mergulho profundo na trajetória de Chris Brown, um nome que dividiu a cultura pop entre fãs devotos e vítimas esquecidas. Prepare-se para uma história de sucesso, escândalos, salas de tribunal, salas de hotel, ameaças, silêncio e gritos abafados. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sino, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa saber que, por trás da melodia, pode haver barulho e esse barulho precisa ser ouvido. Vamos mostrar como o nome Chris Brown se tornou sinônimo de passagens pela polícia em 3 continentes. E por que, mesmo com tantos escândalos, a indústria parece sempre pronta para recebê-lo de volta? Spoiler: nem todas as vítimas têm a mesma sorte. A noite era 8 de fevereiro de 2009, véspera do Grammy Awards. Chris Brown e sua então namorada Rihanna formavam um casal de ouro da música. Jovens, bonitos, milionários, eles tinham um mundo aos seus pés. Mas bastaram alguns minutos para revelar o que estava escondido atrás dos holofotes. Segundo documentos da promotoria de Los Angeles, Chris Brown agrediu Rihanna dentro de um carro com socos, mordidas e ameaças de morte. O rosto dela, coberto de hematomas, foi fotografado pela polícia e vazado para a imprensa. A imagem rodou o planeta em menos de 24 horas. Chris foi preso e indiciado. A festa do Grammy foi cancelada para os dois. A indústria estremeceu. Nos dias seguintes, parecia que a carreira dele havia acabado, mas não foi isso que aconteceu. 3 meses depois, Chris Brown se declarou culpado de agressão. Em vez de prisão, ele recebeu 5 anos de liberdade condicional, 180 horas de serviço comunitário e a obrigatoriedade de frequentar aulas sobre violência doméstica. A punição foi considerada leve, mas o que veio depois foi ainda mais perturbador. Chris voltou aos palcos, voltou aos clipes, voltou às premiações. A mídia criticou, as marcas se afastaram, mas os fãs ficaram. Milhões de seguidores continuaram comprando seus álbuns, defendendo-o nas redes sociais, gritando seu nome em shows. A pergunta que ecoava era simples: será que um talento tão grande pode apagar um crime tão grave? E a resposta, infelizmente, viria nas décadas seguintes, porque esse episódio não foi um ponto fora da curva, foi o início de uma curva descendente, uma espiral de comportamentos destrutivos, prisões, acusações e silêncio. Agora você vai ver como Chris Brown se tornou praticamente um cliente fixo do sistema judicial norte-americano. E vai entender por quê. Mesmo assim, ele nunca desapareceu do topo das paradas. A lista é longa, é desconfortável. Em 2013, ele foi preso em Washington após agredir um homem do lado de fora de um hotel. Em 2014, violou regras de conduta numa clínica de reabilitação e acabou na cadeia por 108 dias. Em 2016, protagonizou um impasse de 9 horas com a polícia dentro de sua mansão.
após ser acusado de ameaçar uma mulher com uma arma de fogo. Em 2019, foi detido em Paris após uma acusação de estupro que depois foi arquivada. E agora, em 2025, volta às manchetes do pior jeito possível. Preso preventivamente no Reino Unido, acusado de agredir um produtor com tanta violência que fraturou o rosto da vítima. A pergunta que muitos evitam fazer é: isso é azar? Má fama? Ou estamos diante de um padrão? Porque não estamos falando de um erro, nem de dois, estamos falando de um histórico. E é justamente por isso que este episódio não é só sobre Chris Brown, é sobre até onde a fama protege, até onde a justiça perdoa e até onde o público tolera. E o mais importante, até quando o show continua, mesmo depois que as luzes se apagam para as vítimas. Quando Chris Brown saiu do tribunal em 2009 com uma sentença leve diante da gravidade das agressões contra Rihanna, parte da opinião pública acreditava que aquilo seria um divisor de águas, uma lição, um chamado à responsabilização. Mas o que se viu nos anos seguintes foi exatamente o contrário. Uma escalada de episódios violentos, prisões sucessivas e a construção de um perfil que passou a ser estudado com reincidência e não mais exceção. Em outubro de 2013, Brown foi novamente parar atrás das grades, desta vez em Washington, D.C., após uma altercação do lado de fora de um hotel. A vítima alegou ter sido agredida por Chris e um segurança após tentar tirar uma foto com o artista. A denúncia falava em socos no rosto e tentativa de intimidação. A polícia chegou rápido e o cantor foi levado à delegacia. Na ocasião, a acusação formal foi de agressão de segundo grau. Mas dias depois, a promotoria decidiu rebaixar o crime para uma contravenção. E o caso terminou com um acordo e sem prisão prolongada. Era mais um episódio abafado com o auxílio de bons advogados e acordos extrajudiciais. Mas a ficha de Brown não pararia por aí. Menos de um ano depois, em março de 2014, ele seria detido novamente. Não por uma nova agressão, mas por ter sido expulso da clínica de reabilitação, onde deveria estar internado por ordem judicial. Segundo relatos da época, ele violou várias regras da instituição, teve comportamento agressivo com funcionários, quebrou objetos e se recusou a seguir ordens dos terapeutas. Com isso, foi automaticamente considerado em violação de condicional e levado direto para a cadeia. Em maio, a Justiça de Los Angeles o condenou a 131 dias de prisão. Ele cumpriu pouco mais de 100 dias e saiu antes do previsto. Mas o recado estava dado. Chris Brown não seguia regras, nem mesmo quando isso era a única exigência para manter sua liberdade. Mas o episódio mais cinematográfico e talvez o mais revelador do seu padrão de comportamento veio em 2016. Na manhã do dia 30 de agosto, a polícia de Los Angeles recebeu uma ligação desesperada de uma mulher que afirmava ter sido ameaçada com uma arma dentro da mansão de Chris Brown. Segundo ela, Brown teria surtado após ela se interessar por uma joia que estava na casa. A partir daí, o que era apenas uma denúncia virou um espetáculo digno de Hollywood. Helicópteros cercando o imóvel, snipers posicionados, dezenas de policiais exigindo que o cantor se entregasse. Durante horas, Chris ficou recluso dentro da propriedade, postando vídeos nas redes sociais dizendo que era alvo de uma armação. Quando finalmente saiu, foi preso em flagrante,
Mas, mais uma vez, não houve denúncia formal. A suposta vítima foi desacreditada pela defesa e o caso acabou arquivado por falta de provas. Esse episódio, no entanto, gerou algo que poucos casos anteriores haviam conseguido: a dúvida entre seus próprios fãs, porque o impasse foi transmitido ao vivo por várias emissoras. Porque a arrogância demonstrada por Brown ao rir da polícia nas redes sociais chamou a atenção. E porque a frequência de seus confrontos com a justiça já não podia ser ignorada. A essa altura, sua carreira já começava a sofrer as consequências. O Reino Unido havia negado seu visto, o que o impedia de fazer turnês na Europa. A Austrália ameaçava proibi-lo de entrar no país. No Canadá, chegou a ser barrado na fronteira. Gravadoras passaram a lançar seus álbuns com menos promoção. Contratos com patrocinadores evaporaram. Mas ele seguia em atividade e o ciclo se repetia. Em 2019, veio um dos episódios mais graves. Chris Brown foi detido em Paris após uma mulher o acusar de estupro. A denúncia envolvia ainda posse de drogas ilegais e ele e 2 associados foram levados à delegacia e detidos por 2 dias. O caso teve repercussão global, com manchetes nos principais jornais do mundo. Brown negou tudo, a suposta vítima insistiu, mas ao fim da investigação, a promotoria francesa optou por não representar denúncia. A mulher desapareceu da mídia. O processo foi arquivado e Brown voltou para a casa livre. Nos bastidores, a equipe do cantor dizia que ele era constantemente alvo de mulheres interesseiras e de complôs para arruinar sua reputação. Mas a pergunta que seguia ecoando era: por que ele sempre está no centro dessas acusações? A pergunta ganhou nova força em maio de 2025. Chris Brown foi preso em Manchester, no Reino Unido, acusado de lesão corporal grave. A agressão teria ocorrido 2 anos antes, em fevereiro de 2023, e envolvia um produtor musical. A vítima teve o rosto fraturado em 3 pontos após ser espancada por Chris, nos bastidores de um evento privado. Segundo os promotores, Brown foi localizado graças a uma investigação internacional e levado à prisão preventiva sem direito à fiança. Ele permanece detido à espera da audiência marcada para junho. O caso reacendeu a discussão sobre impunidade e privilégio. Afinal, por que um artista com tantos antecedentes ainda consegue circular entre celebridades, fazer shows, vender produtos e se manter no topo das playlists? O que faz alguém repetir os mesmos erros tantas vezes ao longo da vida? O que explica a reincidência em comportamentos violentos, mesmo diante da fama, do dinheiro, do prestígio e principalmente das consequências legais? Para entender o que está por trás da trajetória de Chris Brown, o IC News consultou uma psicóloga forense com experiência em perfis criminais de figuras públicas. O objetivo era simples, mas delicado: traçar uma leitura profissional da personalidade por trás dos holofotes. O que descobrimos foi mais complexo do que se imaginava. Segundo a especialista, o caso de Chris Brown reúne elementos típicos de perfis com transtornos de controle de impulso associados a uma estrutura narcisista. Isso significa que ele pode ter construído sua identidade em torno da ideia de superioridade, talento inquestionável e poder, o que, para alguns indivíduos, pode distorcer completamente a percepção de limites e responsabilidade. Essa construção, reforçada por um meio artístico permissivo e por fãs que o tratam como intocável, alimenta um ciclo perigoso.
quanto mais ele erra, mais se vitimiza. E quanto mais se vitimiza, mais se sente autorizado a repetir. A psicóloga nos explica que um traço marcante em figuras públicas com este perfil é a dissociação entre culpa e consequência. Em outras palavras, o sujeito reconhece o que faz, mas não sente que deva responder como os outros. Isso explicaria porque, mesmo após episódios como o de Rihanna, Chris Brown se mostrou mais indignado com o linchamento público do que arrependido com a violência cometida. Em várias entrevistas, ele chegou a dizer que todo mundo erra e que as pessoas não sabem o que se passa por trás das câmeras. Um discurso típico de quem evita a responsabilização direta e transfere a culpa para o julgamento externo. Outro ponto abordado na análise é o padrão cíclico de comportamento. Envolvimento amoroso com mulheres muito jovens, episódios de ciúmes explosivo, agressões físicas, pedidos de desculpas públicos e retornos triunfais aos palcos. Tudo isso se repete ao longo dos anos como um roteiro previsível, mas socialmente aceito. A psicóloga forense também alerta para algo que poucos observam: a autossabotagem camuflada de impulso. Em muitos casos, o indivíduo com esse perfil não consegue lidar com o próprio sucesso. Ele se sabota inconscientemente como uma forma de reafirmar que é perseguido, mal compreendido ou vítima de um sistema injusto. Esse sentimento alimenta o narcisismo e o isola da crítica real. Mas o ponto mais preocupante dessa avaliação vem agora. Segundo a especialista, quando há reincidência em episódios de agressão, principalmente contra mulheres, e nenhuma resposta terapêutica consciente, o risco de escalada é real. Isso significa que, se o ciclo não for interrompido com intervenções sérias e não apenas sentenças simbólicas, a tendência é que a violência aumente de intensidade, frequência e impacto. Chris Brown, ao longo de mais de 15 anos, esteve envolvido em denúncias de agressão, ameaça, cárcere, posse de arma, estupro, destruição de propriedade e abuso verbal. A lista não inclui todos os casos porque muitos sequer foram formalizados, mas o padrão está lá, repetido, negado, protegido. E há um elemento que agrava ainda mais esse histórico: a validação constante. Enquanto fãs justificam a indústria, silencia, e a mídia lucra com a controvérsia. O artista se vê como invencível. E é nesse ponto que o perigo deixa de ser apenas pessoal e passa a ser estrutural. Nossa entrevistada reforça que, diferentemente de um diagnóstico clínico fechado, que só poderia ser feito com avaliação direta, os elementos comportamentais públicos já oferecem um retrato suficientemente claro para alertar. Chris Brown não é apenas um astro com passado conturbado, ele é um homem com padrão de comportamento violento, repetitivo e pouco responsivo a consequências legais. A pergunta que ele deixa é dura: quantas mulheres precisarão sair feridas para que se entenda que talento não é atenuante? Quantas vezes a justiça vai esperar o próximo episódio para então agir? E acima de tudo, se fosse um homem comum, negro, pobre e anônimo, com o mesmo histórico, ele estaria em liberdade? Vamos agora conectar essas reflexões às decisões da justiça e às reações da indústria musical. Mostraremos como os tribunais lidaram com cada caso, quais portas se fecharam e quais se abriram, mesmo diante de denúncias gravíssimas. E ainda, o que os promotores britânicos pretendem apresentar no julgamento marcado
para junho deste ano. Porque dessa vez o palco pode ser o tribunal e o microfone, o depoimento das vítimas. Chris Brown não é apenas um artista, ele é um caso de estudo, um retrato vivo das falhas institucionais, das distorções morais da indústria do entretenimento e da capacidade da fama de silenciar o que deveria ser gritado. Durante mais de uma década, ele transitou livremente entre estúdios, premiações e capas de revistas. Mesmo com um histórico criminal que faria qualquer homem comum ser mantido sob constante vigilância ou atrás das grades. A justiça teve todas as oportunidades de agir com firmeza quando ele espancou Rihanna. Havia provas, havia testemunho, havia imagem, mas recebeu liberdade condicional. Quando violou essa condicional, foi mandado para uma clínica. Quando foi expulso da clínica, recebeu outra chance. Quando ameaçou uma mulher com uma arma, nenhuma acusação foi formalizada. Quando foi acusado de estupro, a denúncia sumiu sem resposta. É um padrão de impunidade que não começa nem termina com Chris Brown, mas ele se tornou símbolo disso. A indústria musical também tem seu papel. Gravadoras, empresários, promotores de shows e plataformas de streaming lucram com sua imagem, sua música e, paradoxalmente, até com seus escândalos. A lógica é simples. Se ele viraliza, gera engajamento. E se gera engajamento, gera lucro. Pouco importa se esse engajamento vem de manchetes sobre violência contra mulheres ou agressões a estranhos na rua. O que conta é o volume, o barulho, a atenção e, no fim do dia, o dinheiro. Artistas com histórico semelhante foram afastados, cancelados, apagados. Mas Chris Brown continua amparado por uma legião de fãs que o vê como vítima, blindado por um mercado que vê sua violência como parte de um personagem e protegido por um sistema que até agora se mostrou mais tolerante com celebridades do que com vítimas. E ainda há a imprensa, que por vezes suaviza manchetes, fala em confusão onde houve agressão, em polêmica onde houve crime, e que na ânsia por audiência contribui para a normalização de comportamentos destrutivos. Agora, em 2025, talvez o cerco esteja se fechando. Preso em Manchester por lesão corporal grave, Chris Brown enfrenta uma acusação com base em laudos médicos, testemunhas e imagens de segurança. A promotoria britânica já sinalizou que não haverá acordos, não haverá flexibilizações. E pela primeira vez em muitos anos, Brown pode ser julgado como qualquer outro cidadão. Sem camarim, sem tapete vermelho, sem autotune. A audiência está marcada para junho e a expectativa é que outros episódios sejam trazidos ao tribunal, que outras vítimas falem e que a narrativa desta vez não seja controlada pela equipe de assessores. Enquanto isso, os fãs seguem divididos. Há quem defenda, há quem diga que todos erram, que ele já pagou, que é perseguido. Mas também há quem diga, e as mulheres que ele agrediu? E os rostos quebrados? As vidas afetadas? Elas também não erraram? Elas apenas confiaram. O que nos leva à pergunta central de todo esse episódio. Até onde fama pode proteger alguém? Porque em algum momento precisamos decidir que tipo de sociedade queremos construir. Uma sociedade onde talento é desculpa para a violência, onde a beleza e o carisma valem mais do que a integridade, onde agressores são aplaudidos enquanto vítimas são esquecidas? Ou uma sociedade que entende que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei?
Chris Brown é talentoso, isso não está em discussão. Mas há algo mais poderoso que talento: caráter. Talvez seja essa a única coisa que até agora ele não demonstrou ter em público. Ao longo desse episódio, você acompanhou a ascensão e queda e a insistência de um homem que, a cada prisão, dava um passo mais perto do colapso. Não artístico, mas humano. E enquanto muitos aplaudem, outros gritam e outros se calam com medo. Aqui no IC News, nós escolhemos não nos calar. E para encerrar, deixo você com uma frase de James Baldwin, escritor e ativista norte-americano. Nem tudo que é enfrentado pode ser mudado, mas nada pode ser mudado até que seja enfrentado. Chris Brown foi enfrentado pela imprensa, pela justiça, pelas vítimas, mas será que agora ele será finalmente mudado pelas consequências? Nos próximos dias traremos atualizações exclusivas sobre o andamento do processo judicial no Reino Unido, os desdobramentos da audiência marcada para junho e o impacto disso na agenda de shows e contratos do artista. Obrigado pela sua audiência. Se esse vídeo te tocou, compartilhe. Se você quer mais investigações como esta, inscreva-se no canal, ative o sino e nos ajude a dar voz ao que a indústria tenta esconder. Até a próxima investigação.